A gente volta a falar então que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou agora há pouquinho a lei que dá direito ao aborto no país. A decisão marca uma vitória para os republicanos e conservadores religiosos que querem limitar ou ainda proibir o aborto. A gente vai falar com a Mariana Janjá, conforme o prometido, né, Dani? Que está com a gente ao vivo direto de Nova York para trazer essa informação importante, um cenário que muda dramaticamente aí nos Estados Unidos com essa decisão, né, Mari? Conta pra gente como essa decisão vai refletir nos estados, enfim, porque não é uma decisão, não é uma lei, é uma decisão que pode servir para embasar outras decisões jurídicas, né? Bom dia. Exatamente, Marcela. Dani, bom dia a todos. Essa decisão foi resultado de uma Suprema Corte com maioria extremamente conservadora. Foi uma decisão muito parecida, praticamente idêntica, na verdade, àquela do documento vazado no começo de maio, revertendo Roe versus Wade, o caso de 1973, que garantia o direito ao aborto nos Estados Unidos. Então, o que muda agora? A partir de agora, cada estado pode decidir se permite ou não o aborto e as próprias regras para esse procedimento. Então, na prática, isso vai acabar afetando as mulheres que moram em estados mais conservadores e as mulheres mais pobres. Por quê? Porque esses estados conservadores provavelmente vão proibir ou dificultar muito o aborto. Há diversas pesquisas que mostram isso, que o direito ao aborto deve deixar de existir em pelo menos metade dos estados americanos. E se são mulheres que não têm poder financeiro suficiente para viajar a um outro estado onde o aborto é garantido, por exemplo, elas não poderão fazer o procedimento. E é por isso que organizações que defendem o direito ao aborto aqui nos Estados Unidos dizem que, na verdade, essa proibição não deve diminuir o número de abortos, mas, na verdade, deve aumentar o número de procedimentos ilegais e inseguros, porque essas mulheres que não têm dinheiro para viajar para um estado onde o direito ao aborto deve continuar, como é o caso aqui em Nova York, por exemplo, onde as autoridades, a governadora Kathy Hochul já disse que vai continuar permitindo o aborto e que vai acolher mulheres de outros estados que queiram vir para cá fazer esse procedimento, essas mulheres podem procurar, né, é o que a gente vê, que já acontece, na verdade, em alguns casos, procedimentos ilegais e inseguros para fazer esse aborto. Então, por isso, é uma decisão que preocupa muito o país, deve ter uma reação gigante. A gente lembra da reação dos protestos em todo o país que aconteceram quando vazou o documento, já anunciando a possibilidade de que a Suprema Corte iria fazer isso, iria derrubar Roe versus Wade. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa: a Suprema Corte é uma Suprema Corte com a maioria conservadora, que está anunciando nessa semana várias decisões conservadoras, como a de ontem, por exemplo, também derrubando a lei que proibia o porte de armas nas ruas aqui em Nova York. Mas lá atrás, em 1973, quando a Suprema Corte definiu Roe versus Wade, o direito ao aborto em todo o país, a Suprema Corte também era feita por juízes de maioria republicana, indicados por presidentes republicanos, e inclusive era uma Suprema Corte formada só por juízes homens, mas que garantiu o direito ao aborto, dizendo que na Constituição, que a Constituição previa o direito à vida privada e que o aborto estaria incluído nessa questão da vida privada. Esse foi o argumento lá atrás, na década de 1970, para o Roe versus Wade, para garantir o direito ao aborto. E agora a Suprema Corte tem um entendimento diferente. E a preocupação, além, é claro, da preocupação com essas mulheres, com essa questão da gravidez, do controle, né, das mulheres sobre os seus direitos reprodutivos, também traz a preocupação, como você citou, Marcela, com outras decisões. Por quê? Já que o entendimento que garantia o direito ao aborto era o de que as pessoas têm direito à vida privada, existe a preocupação aqui de que a Suprema Corte vá usar esse mesmo princípio para derrubar outras decisões, como, por exemplo, a decisão que permite uniões homoafetivas entre casais do mesmo gênero. Então, por isso, é um dia de muita preocupação por aqui. A gente deve ver muitas reações. O próprio presidente Joe Biden, na época em que vazou o rascunho dessa decisão da Suprema Corte, né, que agora se concretizou, ele disse à época que era contra, que as mulheres têm o direito de escolher, têm o direito de escolha sobre os próprios corpos e que aí iria ficar a cargo de cada legislação, de cada estado proteger esse direito. Então essa notícia foi uma notícia que acabou de sair, mas em breve a gente deve ter mais reações aqui no país e provavelmente protestos também, porque foi o que a gente viu em maio, quando surgiu essa possibilidade. E agora a gente está vendo que realmente a Suprema Corte
foi em frente e derrubou essa decisão que garantia o direito ao aborto, lembrando, há 50 anos aqui no país. E eu só queria destacar também uma última coisa, que não é porque o direito ao aborto era garantido aqui que era fácil. Já não era fácil, porque alguns estados já buscavam brechas na lei, brechas nas regras, para dificultar esse procedimento. Então, por exemplo, tinham poucas clínicas de aborto, as mulheres tinham que viajar longas distâncias, tinham que passar por diversas sessões, várias consultas com médicos, tratamentos, para decidir se queriam mesmo passar por esse procedimento ou não, tudo feito de uma certa forma que poderia desencorajar a mulher. Então, já era difícil, em alguns lugares, fazer o aborto aqui no país. Mas agora, claro, vai ficar ainda mais difícil e realmente é uma decisão que deve afetar as mulheres mais pobres, com certeza. Marcela e Dani. Valeu, Mari. Obrigado pelas informações. As repercussões, claro, a gente vai trazer ainda aqui no Live CNN. Mari volta já já.